Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais uma vez estamos aqui para aprender um pouquinho mais de Deus, da palavra dele, né? Espero que vocês estejam bem, que esteja tudo bem por aí, porque com Jesus no barco, tudo vai bem, não é mesmo? Hoje nós estamos aqui para iniciar a nossa aula de número 9, né? A nossa lição de número 9. E o título da nossa lição é O Dom de Variedades de Línguas, né? Esse dom aqui que é o único dom que ele tem por edificação de si próprio. Se vocês notarem, todos os outros dons que a gente mencionou, ele tem uma forma de edificar outra pessoa. Mas esse aqui especificamente, ele tem a função de edificação, pode ser da igreja ou também de nós mesmos, seja através da oração em línguas, né? Ou até em conjunto com a profecia, para edificar outras pessoas. Então vamos lá. O nosso texto hoje de base, que a Bíblia diz, então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Atos, capítulo 2, versículo 3. Aqui está sendo mencionado no livro de Atos o dia de Pentecoste, onde em torno de 120 pessoas, que aqui no estudo que eu estou vendo aqui na Bíblia Pentecostal, depois vocês podem ver o dom de variedade de línguas, tá? Que está dizendo aqui foi em torno de 120 pessoas. E como confirmação do batismo com o Espírito Santo, todas essas pessoas, elas começaram a falar em línguas. Então, por aqui a gente já pode ver que quando você é batizado no Espírito Santo, como confirmação, você já pode falar em línguas estranhas, né? Como confirmação, você já vai falar em línguas estranhas, que é muito legal. O verdadeiro falar em línguas estranhas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. É uma manifestação vocal, verbal, né? E uma língua é uma língua que você vai falar que você nunca aprendeu, né? Que ela pode ser línguas humanas, como inglês, chinês, japonês, né? Aramaico, hebraico, naquela época eram essas línguas, né? Como também pode ser a língua dos anjos, né? Que quando você se batiza, você vai receber a língua dos anjos, que você vai, automaticamente você vai falar a língua dos anjos. Não é uma fala assim que você aprendeu, não é algo que você decorou, né? Aqui tá dizendo fala estática, mas não é algo que... A fala estática quer dizer assim, que é algo que você não mexe, que você não desenvolve. Tipo assim, você aprendeu uma oração, por exemplo, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E isso é algo que você aprendeu. Não é assim. Você não consegue induzir o falar, né? É algo do espírito que você fala quando você sente que o Espírito Santo está direcionando. Então, assim, é algo que você não entende também. É algo que o Espírito Santo, ele direciona pela sua boca e você vai falar. Ela pode ser de duas formas. Ela pode ser, você pode falar, se unir ao louvor, e você também pode ouvir sobre profecia, que na hora que alguém vai entregar alguma mensagem profética, você também pode ver que a pessoa também pode falar em línguas estranhas. Esse dom também eu aprendi que ele tem dois principais propósitos, como eu já tinha até falado. O falar em outras línguas com interpretação também pelo Espírito Santo em culto público para edificação espiritual
e para a edificação da igreja, né? Então, pode ser com interpretação ou não. E também orar, falar com Deus em suas devoções particulares para sua própria edificação. Falar ao Espírito Santo com a intenção de orar, dar graças ou cantar. Então, são dois principais propósitos. Um propósito é de edificar a si mesmo e o outro propósito é de edificar a igreja, né? Então, achei bem legal isso para passar para vocês. Aqui a gente vamos agora para o Conhecendo Mais de Deus, que é o da revista, tá? O apóstolo Paulo alerta aos nossos irmãos coríntios sobre a necessidade de termos uma mente espiritual para que possamos desfrutar das bênçãos espirituais que vêm de Deus, pois quem não tem o Espírito de Deus não estará habilitado para receber os dons que vêm do Espírito, tendo em vista que não pode compreendê-los. As verdades bíblicas são loucuras para os infiéis, pois o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Às vezes, as pessoas que estão à sua volta, que não têm a mesma fé que a sua, ela pode não entender, porque quem não conhece não vai entender. Tem que ser espiritual, tem que se ligar nas coisas de Deus para poder entender as coisas do Espírito. Até aqui na nossa lição, ó, tá falando aqui em 1 Coríntios 2, capítulo 2, verso 14, uma mente natural não pode compreender coisas que vêm do Espírito. Isso ocorreria com nossos irmãos coríntios, principalmente sobre a manifestação dos dons espirituais, e trazia muita confusão para a igreja local. Entre as tais confusões estava a manifestação do falar em línguas, que precisou ser orientado por Paulo, a fim de que essa dádiva pudesse ser proveitosa para toda a igreja. Ainda hoje, em muitos círculos cristãos, temos muita confusão acerca deste dom. Por isso existe a necessidade, desde a mais... Aqui está escrito assim, ó, tenra idade, que quer dizer pouca idade, de conhecermos sobre este importante dom para a vida cristã. E por que não começar na pré-adolescência, né? Que legal. Então, assim, para muitos, né, é loucura, né? Muitos é loucura. Que a gente fala em língua estranha, a manifestação do Espírito. Esse povo aí tá meio doido, né? Mas, na verdade, a Bíblia nos diz que tem que ser espiritual para entender as coisas espirituais. Por isso que, assim, vocês tão pequenininhos, vocês tão novos, né? A gente já tá aqui ensinando para vocês que vocês precisam aprender, para que isso não venha causar estranheza na vida de vocês, para que isso venha ser parte da vida de vocês. E quando vocês ouvirem sobre este assunto, vocês venham entender que é da parte do Espírito Santo. Por isso que a gente vem falar com vocês sobre isso. Vamos lá para a revista. A língua estranha como evidência do batismo com o Espírito Santo. Segundo o pastor Antônio Gilberto, o falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo diferencia-se do falar em línguas como dom, enquanto o primeiro é possível para todos, aí na Bíblia diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Atos capítulo 2, versículo 4. O segundo, nem todos os crentes recebem essa capacitação, nem todos têm o dom de falar em línguas estranhas. Aí também tem a referência aqui, tá? O batismo com o Espírito Santo é uma bênção espiritual fundamental para o desenvolvimento do serviço cristão. Antes,
os discípulos estavam acuados, com medo e inseguros, mas depois do batismo, eles se mostraram ousados e destemidos. Meu amigo, essa bênção também é para você. A Bíblia relata que é para todos nós que cremos. Olha só, então aqui a nossa revista está dizendo assim, que depois que as pessoas foram batizadas no Espírito Santo, que deixaram que o Espírito Santo de Deus começasse a agir na vida das pessoas, o que aconteceu? Muitos medos dessas pessoas foram embora. Eles ficaram mais destemidos, eles ficaram mais fortes ali no seu dia a dia para combater ali os seus problemas, porque já tinham o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele já auxiliava em como dever agir, em como agir em certas ocasiões, né? Que é bem legal. E isso não é só para uma pessoa. O batismo com o Espírito Santo é deixado para todos os cristãos, todos, inclusive para você que ainda aí é pré-adolescente, né? Olha que legal. Então, além de ser batizado com o Espírito Santo, você já vai receber o dom do falar em variedade de línguas. Olha que legal. E falar com Deus em outra língua, na língua dos anjos, é muito legal, né? Aqui. Além disso, o batismo com o Espírito Santo tem uma evidência física, que é o falar de línguas estranhas. Essa evidência ocorreu em Pentecostes. Pentecostes era uma festa que acontecia lá no Antigo Testamento, tá? Onde eles estavam todos reunidos e lá se ouviu falar sobre a primeira manifestação do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui está dizendo, na Bíblia Pentecostal, que foram em torno de 120 pessoas que começaram a falar em línguas. Entre os que não eram judeus, reunidos na casa de Cornélio, pois eles ouviam não-judeus falarem em línguas estranhas e louvavam a grandeza de Deus, e também entre os efésios. Aí, Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar a mensagem de Deus. Olha só, eles foram batizados e começaram a transmitir mensagens de Deus para as outras pessoas. Ao contrário do que muitos podem pensar, essa é uma bênção também para o nosso tempo. Ela não está presa ao passado e nem à experiência da igreja neotestamentária, mas é para nós que em todo tempo temos crido em Jesus. Creia e você também poderá desfrutar dessa bênção. Aqui também eu separei aqui um pedacinho que fala assim, ó. O batismo com o Espírito Santo é uma introdução ao sobrenatural e uma evidência para quem recebe e também para os outros que realmente houve batismo. Por exemplo, como que eu posso dizer? Você foi batizado com o Espírito Santo, então o falar de língua estranha, falar a língua dos anjos, é uma confirmação para que outras pessoas vejam, e você também, que você foi batizado no Espírito Santo, que é real, né? Sua função essencial é edificar o corpo, mas em qualquer circunstância, o incrédulo presenciar o dom de línguas, quer na igreja ou fora dela, pode tornar-se para ele um tremendo sinal. Por exemplo, se às vezes se a pessoa não conhece a Deus e ela não é espiritual, e quando se fala em línguas, pode se tornar um sinal de que realmente é o Espírito Santo que está falando por você. Olha que legal.
Quando nós falamos em línguas estranhas, o nosso espírito ora, pois ele é o meio pelo qual o dom opera, e assim entrega a Deus nosso espírito e a nossa vontade, e não apenas nossa língua e nossos órgãos vocais para a operação do dom. O resultado é a linguagem, conforme o Espírito determina que falemos. Então, como eu disse para vocês no início, é verbal, né? É uma linguagem, é uma manifestação do Espírito Santo pela nossa boca, pelo que a gente fala. Por isso, é a manifestação vocal. Vamos aqui. Falar em línguas é bom para você, que aborda de forma direta e com maestria os benefícios advindos do falar em línguas. Ninguém é obrigado a desejar falar em línguas estranhas, porém é preciso declarar que existem bênçãos pessoais atribuídas a essa prática, seja na manifestação como evidência física do batismo ou como dom de variedade de línguas. Dos 9 dons mencionados em Coríntios, somente um atribui-se à força da edificação pessoal, como eu falei no início para vocês. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo. E acrescentou Paulo: quero que todos vós faleis em línguas estranhas, e dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas estranhas do que vós todos. O termo do grego oikidon, empregado por Paulo, é traduzido como edificar ou edificação, significa formar ou ser formado. A aplicação deste termo ao homem espiritual conduz à ideia de crescimento e desenvolvimento do espírito. A edificação da igreja. Vale um alerta importante a questão do benefício próprio, oriundo do falar em línguas estranhas. Como visto no tópico anterior, não pode superar a bênção do exercício do dom na vida coletiva da igreja. Por isso o apóstolo Paulo chama a atenção para a associação desse dom com o dom de interpretação de línguas, que será tema da nossa próxima lição. Porém, vamos falar ainda um pouco mais das bênçãos do dom de variedade de línguas para a saúde espiritual da igreja. Eu separei até aqui para vocês para falar um pouquinho também, que também existem falsas línguas estranhas. Pode ser uma pessoa imitando as pessoas que falam, que é muito chato, né? E também pode ser demônios, né? Que imitam também esse sistema do Espírito Santo. Por isso a gente precisa aprender, né, mais de Deus, aprender a palavra, aprender mais a Bíblia, né, para a gente poder verificar se realmente é de Deus ou vem de Deus, né, e isso está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Então, muita gente, né, pode usar aí desse dom para tentar enganar as pessoas, né, e não é legal. Esse dom, ele não é aprendido ou ensinado como pronúncia de sílabas, sem nexo, né? Tipo, aquela pessoa fala assim, começa a falar aí assim, não é isso, tá? Não vou nem falar porque é chato, né? É até engraçado e eu não quero fazer isso. O Espírito Santo nos adverte que nestes últimos tempos surgirá dentro das igrejas sinais e maravilhas operados por Satanás e obreiros fraudulentos que fingem ser servos de Deus. Olha só. Se alguém afirma que fala outras línguas, mas não é dedicado a Jesus Cristo, nem aceita as autoridades das Escrituras e nem obedecem à palavra de Deus, não pode vir do Espírito Santo. Então, por isso que a gente precisa pesquisar, a gente precisa ver, né, o que essas pessoas estão falando, se realmente a vida delas tem um link aí com Deus, né, se elas estão ligadas mesmo em Deus.
Em relação à manifestação das línguas, voltando aqui para a revista, desculpa, estranhas, a edificação da igreja, temos 3 grupos caracterizados nas escrituras. Então, tem 3 tipos de falar em línguas. Línguas que não precisam de interpretação, pois o ouvinte as entende perfeitamente em sua própria língua, que são aquelas pessoas que têm o dom de interpretação, né? E aí é edificado a igreja. Línguas que não têm interpretação, pois o cristão fala em mistério com Deus. Aí esse segundo aqui é aquela que também não tem interpretação, que fala diretamente com Deus, que no caso é a oração. E ninguém entende, a não ser que haja um intérprete, né? Como eu disse. E línguas que têm interpretação, visto que a orientação de Paulo é para que oremos pedindo a Deus que nos conceda o dom de interpretar o que elas querem dizer. Logo, quando a mensagem de Deus é entendida, ao falar em línguas, elas se tornam uma bênção e edifica toda a igreja. Então, assim, são 3 tipos, né, que foi mencionado aqui na lição. Aquelas que não precisam de interpretação, aquelas que têm interpretação, né, e aquelas que deixa eu ver aqui, oremos, aquelas que têm interpretação, que é para que todo mundo fale ali com a igreja, para que edifique a igreja, na verdade. Então, é isso, né, a nossa lição de hoje, visto que foi bem legal, é um dom assim que edifica as nossas vidas, e o que eu quero passar para vocês é isso então, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem falar comigo e perguntar, e eu quero que vocês façam também o revisando, tá bom? E depois passem aí no grupo para nós ver como que vocês fizeram, se deu tudo certo, tá bom?